meditação de hoje com o tema Uma sociedade fragmentada. O clamor insistente de grupos de pessoas que vivem em um núcleo muitas vezes discriminado por causa de sua etnia, por causa de sua aparência, por causa das suas condições socioculturais e muitas vezes pela sua situação econômica. Pois saiba que essa sociedade fragmentada em que nós vivemos não tem aceitação por todas as pessoas. Existe uma certa separação que muitas vezes são feitas mediante as condições aqui citadas em um núcleo social onde a discriminação tem se tornado algo muito relevante para aqueles que as consideram, pois muitas vezes temos uma sociedade fragmentada por causa das pessoas amando e defendendo as suas causas de etnia, pessoas que defendem as suas causas de aparência, pessoas que defendem condição social, cultural e até mesmo, muitas vezes, econômica. E assim, de forma frenética, as pessoas têm buscado por todos os lados uma maneira, uma forma de serem aceitas e quebrarem todas as barreiras, paradigmas, limitações que sofrem, onde muitas vezes não conseguem nem mesmo enxergar que existe perspectiva para tudo isso. E essa perspectiva está unicamente em Cristo. Gostaria de compartilhar com você o que diz a palavra de Deus em Isaías, capítulo 56, versículo 7. Pois a palavra de Deus nos diz: porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Já falamos de uma sociedade fragmentada, da qual eu e você vivemos. Já falamos de aceitação e também já falamos do clamor insistente dos diversos grupos que esta sociedade se compõe, onde os núcleos muitas vezes discriminados são causados por separações, por pensamentos divergentes de etnias, por causa muitas vezes de aparências, por muitas vezes as condições sociais que são rejeitadas, uns mais ricos, outros mais pobres, e mesmo assim, muitas vezes, até mesmo por causa da cultura. E sem falar um dos maiores caos, que é a questão da divergência ou da divisão quanto à questão das condições econômicas. Pois todos eles buscam aceitação e alguns conseguem superar essas barreiras e limitações, outros já sofrem sem enxergar nenhum tipo de perspectiva e oportunidade pela qual possa superar todo este problema. Pois sabe que esses problemas não é exclusivo apenas da sociedade atual. A grande ironia da nação israelita no passado era justamente o fato de que um povo chamado a ser exclusivo, que tinha sobre eles a responsabilidade, tanto na questão da etnia, da aparência, da condição social, da cultura e da economia, atrair outros povos e nações para a salvação de Deus. E que não tomassem um caminho oposto a esse objetivo. Assim mesmo, durante o cativeiro babilônico, houve gentios que, impressionados com a beleza da fé, com um Deus diferenciado de tudo aquilo que eles haviam visto e ouvido, e a superioridade da religião israelita, fizeram com que muitos gentios aceitassem um verdadeiro Deus. Passaram então a adorar nas comunidades judaicas, mas com o fim do cativeiro, o restabelecimento do templo, a pergunta que se faz, e a pergunta era: continuariam incluídos
Ou o povo israelita que se achava o povo de propriedade exclusiva, o povo judaico que achava que tinha a verdade, iria agora excluí-lo, dizendo para eles que a salvação não era para eles, que a aceitação divina não era para eles. A garantia divina lhe foi transmitida pelo profeta: não fale o estrangeiro, que se houver chegado ao Senhor dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Não havia mais excluídos. Haveria lugar para todo aquele que, mesmo em suas limitações, tinham se rendido ao Senhor, e mais, daria a eles, em suprema compensação, muito mais do que havia perdido ou não conseguiram ser. Ter nem fazer por causa de sua incapacidade natural. Deus é assim, zera o passado, refaz tudo e todos. Saiba, amigo, não importa a sua condição, não importa o que você está passando, o que você está sofrendo. Para Deus não existem limitações da qual não seja capaz de Ele alcançá-lo, restaurar a sua vida e reintegrá-lo à sociedade fragmentada, mas agora uma sociedade diferente. Uma sociedade onde a aceitação são de pessoas que almejam. Uma sociedade onde são colocadas e escolhidas pessoas que desejam a vida eterna. Sendo assim, não existem limitações para Deus te alcançar, para Deus me alcançar, para Deus zerar os meus pecados, apagar o meu passado e refazer tudo novo, me transformando em uma nova criatura. Considerando que os seus propósitos não mudam, é esse maior amor. Amor inclusivo que Ele deseja ver refletido por seus filhos hoje, como igreja e como indivíduos, para iluminação de todos os povos. Pois saibas que a igreja é um órgão ao qual Jesus dá vida espiritual. Existe centralizada nele, mais voltada para as pessoas. A visão bíblica não é limitada a uma estrutura insensível e paredes de concreto. Não se trata de um lugar onde uma pessoa vai e de onde volta para casa com a sensação de que ninguém se importou com ela, pois ninguém a observou, pois ninguém a cumprimentou, onde muitas vezes colocamos a igreja como uma sociedade também fragmentada, onde a rejeição acontece entre aqueles que se dizem fazer parte da mesma irmandade. A igreja é um coração, onde somos amados e aceitos. Você e eu somos igrejas edificadas para amar pessoas, apesar de si mesmas. Vamos orar? Grandioso Deus, eterno Pai, obrigado, porque me ensinaste que a tua igreja é um lugar de integração, que a tua igreja não é mais uma sociedade fragmentada em que vivemos buscando, correndo atrás de aceitação, mas é o lugar onde encontramos Jesus e que com certeza irá zerar os nossos pecados, apagará o nosso passado e irá refazer tudo novo em nossa vida. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Finalizo dizendo: a voz é nossa, mas a palavra é do nosso Deus.